Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. Nesta aula eu estou trazendo para vocês um estudo de caso completo de uma cliente que nós estamos prestando uma consultoria no processo de financiamento de construção, aquisição de terreno e construção. E junto com esse estudo de caso, eu vou apresentar para vocês uma planilha que eu elaborei com o objetivo de acelerar aqui os processos de financiamento, pois ela tem muitas rotinas que são automatizadas. E essas planilhas também vão ajudar vocês a ingressar mais rápido no mercado de construção financiada. Então, é uma planilha bastante completa, que dá ali a planilha PCI de forma automática, faz a viabilidade ali com poucos dados, ela já vai te dar a viabilidade do processo, tá? Então, vamos lá para vocês conhecerem essa planilha. Aqui na primeira aba, nós temos aqui toda a documentação necessária para iniciar o processo, para aprovar o crédito, documentação de análise técnica, um checklist completo de documentação que você precisa em um processo de financiamento de construção. Daí temos uma aba aqui de simulação, onde eu vou apresentar os dados de simulação para o cliente, de forma toda detalhada, fazer comparação, saque, price, Minha Casa Minha Vida, SBPE. E aí vem os custos do financiamento, ela já vai levantar os custos do financiamento para nós. Isso aqui é algo muito importante que você precisa estar passando para o cliente, para que ele não tenha nenhuma surpresa ali quando começar a chegar essas despesas. Então você precisa informar para o cliente quais são os custos imediatos que eles vão ter no processo, quais são os custos durante a obra, os custos na finalização da obra, custo pós-obra, você precisa informar de forma clara. E aqui tem a aba de viabilidade, com poucas informações aqui, a planilha já vai dar a viabilidade completa para nós, de forma detalhada. A partir dessa viabilidade, ela vai gerar a planilha PCI com base no orçamento paramétrico, tá? Com base no orçamento paramétrico. E tem a aba de juros de obra, onde a planilha faz também um cálculo de juros de obra, informando poucos dados, INCC, e se você for vender essa obra, ela também vai dar aqui o preço de venda, o lucro, porcentagem de corretagem, de impostos, os custos com o capital aplicado, tudo de forma bem detalhada. Lembrando que tudo que está nessa planilha aqui, pessoal, eu ensino aqui no curso de forma detalhada, tá? Então aqui eu ensino como é que vocês levantam esses custos, eu ensino de forma detalhada como que faz a viabilidade, como que faz a planilha PCI, como que faz o cálculo dos juros de obra, de INCC, de venda, se for uma construção para venda, calcular os impostos, a corretagem. Então a planilha é um resumo. Se você tiver alguma dúvida de como que a planilha fez isso aqui, vai lá, procura a aula, estude para você saber. Então, o mais importante de ter a planilha aqui é saber como que a planilha fez. A gente não pode confiar só na planilha, a gente tem que ter o conhecimento. Então, aqui tem aula, para cada aba dessa aqui tem aula de forma detalhada, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Esse estudo de caso é de uma cliente, uma professora, tá? Uma professora ali, servidora pública, que tem ali, ela trabalha no estado e no município e totaliza aqui uma renda aqui de 17 mil reais, tá? Ela acho que ganha no estado em torno de 13 mil, mais uns 4 mil e pouco do município. 40 horas no estado, 20 horas no município, totalizando essa renda aqui familiar. E daí, para mim fazer essa simulação, eu gosto já de colher a documentação do proponente. Então, eu já colhi a documentação dela ali, já fiz toda ali a análise de crédito, percebi que ela tem capacidade de financiamento, não tem nenhuma restrição. E com base nas informações que ela me passou, ela falou: Kleber, eu quero uma casa assim com uma suíte, 2 quartos, área gourmet, um terreno de uns 300 metros quadrados. Eu já, com base na minha experiência, eu já fiz uma conta de padaria ali e identifiquei que ela precisa de uma proposta ali de no mínimo 600 mil, tá? Coloco a margem ali também de segurança, mas a gente precisa apresentar para a Caixa uma proposta de mais ou menos de 600 mil. E daí eu já informei essa proposta na análise de crédito, o crédito dela aprovado, tudo certinho, eu começo a fazer levantamento de custo, viabilidade e tudo mais. Então, assim que ficou a simulação dela e a aprovação de crédito. Ela não possui trabalho sob regime de FGTS, tá? O regime dela não é FGTS, não tem subsídio, o subsídio é do Minha Casa Minha Vida. E aqui no sistema de amortização SAC, ficou o seguinte: prazo máximo 420 meses, financiou a cota máxima pela renda dela, conseguiu os 80%, que é
cota máxima da Caixa, então foi o valor financiado 480 mil, o valor de entrada 120 mil reais. Juros 8,92 ao mês e a primeira prestação aqui 4.898, a última 1.176. O saque tem essa característica, né, de iniciar ali com as prestações mais altas e vai decrescendo e ficou aqui 1.176. Seguro, MIP e DIF, que os seguros obrigatórios que você precisa contratar, R$160 e a taxa de administração que é fixa, independente do valor que você simula, R$25. Essas informações aqui você tira lá da simulação, lá no simulador da Caixa mesmo, tá bom? Price, aqui tem os dados da Price, parcelas em torno de R$4.000 iniciais e a última parcela 3 mil e pouco. A Price tem essa característica que a parcela aí é menos variável, a parcela, digamos que fixa. Não é totalmente fixa, que tem a TR, tem também aqui o seguro que vai aumentando de acordo com a idade do proponente, tá? Então, eu gosto de mostrar para o cliente essas duas comparações, saque e price. Aqui eu tenho uma coluna, essa coluna que eu utilizo para apresentar a simulação, o crédito para o cliente, quanto a Minha Casa Minha Vida e SPPE, por exemplo. Eu pego um cliente que ganha ali 5 mil a 8 mil reais, 8 mil reais é o limite do Minha Casa Minha Vida. Olha, se você for financiar no SBPE, essas condições. No Minha Casa Minha Vida, essas condições. Então, eu faço essa comparação. Com base nesses dados, eu começo a levantar os custos do financiamento. Os custos do financiamento. Nesse caso aqui, específico, está dizendo que a entrada é 120 mil reais. Só que não é só a entrada. O meu cliente ele tem custo do financiamento durante o processo, os custos imediatos, custo na assinatura do contrato, custo durante a obra. Então, às vezes eu consigo reduzir essa entrada aqui, mas eu vou ter os custos que nós vamos levantar aqui na próxima aba. Então, o que eu vou informar aqui, o valor da proposta, 600 mil reais. 600 mil reais. 3. Valor do terreno, 60 mil reais. Então, 540 mil reais disponível para a obra, 60 para o terreno. E aqui eu vou começar com os custos. Aqui é um resumo, depois nós voltamos aqui, tá? Quais são os custos de imediato? A consultoria, nesse processo nós estamos fazendo apenas a consultoria. Por quê? Porque a gente não tinha, quando nós fomos procurados, nós não tínhamos equipe disponível para fechar a obra, tá? A gente faz obra para clientes também, mas nesse caso aqui a gente fechou só a consultoria. Vai ter alguém que vai fazer a obra e vai ter alguém que vai fazer os projetos. Nós só ficamos com a consultoria. Então, esse custo imediato que nós cobramos com consultoria, ele vai ter que contratar projetos. Então, o projeto, vamos colocar aqui que uma estimativa de R$50 por metro quadrado. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender da região que você está, da complexidade do projeto. Eu estou considerando uma casa padrão normal, padrão médio, e gira em torno de R$50 o metro quadrado. Então, ele vai gastar aqui, por exemplo, R$8.500 com os projetos ali de arquitetura, complementares, que é hidrossanitário, elétrica e estrutural. Às vezes tem região aqui que esse custo vai para R$100, muito comum, e tem regiões que é menos que 50. Aqui, para um projeto como esse, aqui eu pago em torno de R$50, tá? Lembrando que esse custo com o projeto, ele é de forma, ele vai ser reembolsado. Como é que vai ser? Vai funcionar de forma de desembolso. Meu cliente paga agora, mas a gente inclui esses custos lá na planilha PCI. Ele vai receber esse dinheiro só após o contrato assinado, registrado em cartório e entregue na Caixa. Então, você tem que colocar aqui para saber, para o seu cliente, que são os custos aqui imediatos, mas vai ser em forma de reembolso. Então, eu vou tirar ele aqui, só para o meu cliente saber que ele vai pagar aqui inicial R$15 mil, que é o quê? Projeto, certidão de ITTO, do terreno, RT, eu coloquei aqui 3 RT, porque tem do projeto de arquitetura, um dos projetos complementares e um da execução da obra. Lembrando que, a depender do caso, em uma única RT você consegue registrar tudo, se for um único profissional que for fazer os projetos, for fazer a obra. Então, isso aí vai variar do processo. Alvará de construção, 2,41 centavos um metro quadrado, deu 400 e poucos reais, taxa de alvará, taxa de número de porta. Então, aqui deu R$15 mil. Só que aqui eu vou tirar esse custo do projeto aqui, porque eu vou informar ele lá na planilha. Mas seu cliente tem que pagar aqui de imediato, tá? Porque ele vai ter que contratar os projetos para a gente dar entrada no processo na Caixa. A assinatura e após a assinatura do contrato. Fiz todos os projetos, a planilha, tudo certinho, deu entrada no processo na Caixa. A Caixa chama para assinar e nesse momento o meu cliente paga o quê? Taxa de contratação, aquisição de terreno mais construção.
R$ 1.892,27. ITBI na prefeitura, com base no valor do terreno, vai variar a alíquota de 2% a 3%, dependendo da prefeitura, ele vai pagar em cima do terreno R$ 1.800. Taxa de registro de contrato, essa taxa aqui, ele assinou o contrato na Caixa, a Caixa pega o contrato e vai. Agora você tem que recolher o ITBI, depois que recolher o ITBI, levar para o contrato para assinar. No SF, essa taxa aqui, você consegue acessar aqui no TJ de cada estado, tá? As custas cartoriais, tá? E aqui no SFH, contrato de SFH, se o seu cliente não tem outro imóvel no nome, você consegue aqui uma redução aqui de 50%. Então lá ficou, lá pela taxa lá, que eu já mostrei, eu mostro para vocês aqui em aula no treinamento, ficou 5.556. Vou pagar só, meu cliente só vai pagar 50% disso aqui. Então ele vai pagar a metade, 2.778. Você precisa ter essa informação, porque às vezes o cartório passa despercebido. Se você não cobrar lá, às vezes o cartório cobra de forma integral. Registrou o contrato, eu vou tirar uma certidão de TTO desse contrato, dizendo que está tudo certinho, que o terreno já está no nome do meu cliente, tal. Vou entregar na Caixa, a Caixa faz o pagamento para quem? Para o dono do terreno, que nesse caso agora é 80%, então esse terreno aqui é 60 mil vezes 80%, é 48 mil, a Caixa vai pagar 48 mil. Então ainda falta aí 12 mil para completar aí o valor do terreno. Esses 12 mil, ele pode ser negociado com o dono do terreno, às vezes pode ser o sinal que o dono do terreno pede para segurar aquele processo. Se não tiver sinal, esse meu cliente ele vai antecipar a parcela, então ele vai receber 20% do valor da obra, do valor financiado da obra, para iniciar a obra, então ele vai receber aqui em torno de uns 80 mil reais, ele pode pegar desse dinheiro e pagar o terreno. Então, vai depender de como foi a negociação. A maioria das vezes, o dono do terreno ele pede o sinal, tá? É muito comum para segurar ali o terreno, o processo da Caixa. Então, se você quiser informar aqui também o valor do sinal aqui nos custos imediatos, você pode estar informando aqui, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui na parte de assinatura do contrato, o meu cliente vai pagar em torno de R$ 6.573. Assinou o contrato, registrou o contrato em cartório, levou para a Caixa, tudo bonitinho, a Caixa paga o dono do terreno direto na conta do dono do terreno, os 80%, e libera os 20% de antecipação para o meu cliente iniciar essa obra. Agora, iniciou a obra, a gente vai para os custos durante a obra. INSS da obra. Isso aqui ainda gera muitas dúvidas. Algumas agências elas exigem o recolhimento de INSS mensal para fazer a liberação das parcelas. Então, se a agência onde você estiver trabalhando fazer essa exigência, você vai ter que recolher o INSS mensal. Então, vai ter esse custo aqui. Isso eu estou falando uma obra tocada por pessoa física. Se for uma obra através de consultora, a depender do contrato, geralmente a consultora ela é obrigada a fazer o recolhimento de INSS, tá bom? Então, você vai informar aqui. Nesse caso específico aqui, a agência ela não exige, então o meu cliente ele vai recolher o INSS no final da obra. Vai trabalhar muito comum aqui em cidades pequenas, trabalhar com a mão de obra informal, uma contrata ali de empreita, algo do tipo, que não tem registro em carteira na obra. Juros, taxa de vistoria, R$ 400, duas vistorias no processo, vai dar o que aí? R$ 800 no processo, né? E INCC e juros de obra eu preciso fazer a viabilidade para fazer esse cálculo. Então, vamos lá para a viabilidade. Vamos aqui para a viabilidade. Aqui na viabilidade, a primeira informação que eu tenho que informar aqui é o valor da proposta. Qual que é o valor da proposta? R$ 600 mil. Qual que é o valor do terreno? R$ 60 mil. Qual que é o tamanho do terreno? Área construída, 300 metros quadrados, 12 por 25. Aqui já dá o valor que vai ser pago pela Caixa, o valor da obra que vai ser financiado, o valor total financiado, 480 mil. Como eu estou trabalhando com pessoa física, eu vou informar um BDI aqui de 6%. Beleza? Pronto, aqui já dá aqui, BDI desse processo vai ser R$ 30 mil, BDI as bonificações e despesas indiretas, disponível para custo direto, R$ 509 mil, custo direto da construção, R$ 509 mil, aqui eu vou fazer uma estimativa aqui dos muros dos outros, que é muro, piscina, contenção se tiver. Então eu vou colocar que eu vou gastar aqui R$ 32 mil de muro, e vou gastar aqui R$ 55 mil com a piscina
Padrão médio, né? Uma piscina não tão grande. Isso aqui é apenas uma estimativa. Aqui na casa, eu preciso coletar os preços do Sinap e do Cube. A Caixa pede o quê? Recomendação da Caixa é trabalhar com preço Sinap. O Sinap é um banco de referência ligado à Caixa. Mas nós sabemos que muitos credenciados, muitos profissionais que fazem a análise do nosso projeto, eles trabalham também com o quê? Com Cube. Tá? Então, Sinap, Cube, preço de mercado, são praticamente esses três fatores que eles adotam. Então, nós vamos escolher aqui tanto o Sinap como o Cube. Como que eu faço essa busca aqui do preço por metro quadrado de Sinap? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, preço metro quadrado de Sinap. Vou colocar aqui, ó, sumário de publicações Sinap. Nós vamos pegar aqui uma construção padrão normal, padrão médio. Clicar aqui nesse primeiro link. Aqui iniciar. Demonstrações de uso. Habitação. Nossa padrão médio, padrão normal, uma casa térrea aqui de 100 metros quadrados, de alvenaria convencional, concreto armado. Essa casa nossa ela vai ter em torno de 150, 170 metros, no máximo aí 200 metros quadrados, tá? As informações aqui eu não vou falar com vocês, tem aula aqui explicando tudo, como funciona aqui essas demonstrações de uso do Sinap. Vou pegar aqui, estou na Bahia, então vou pegar aqui o preço de referência da Bahia, que é R$ 2.163. Volto para a planilha de viabilidade. Informa aqui o custo do metro quadrado. Agora eu vou pegar o custo do metro quadrado do Cube. Vou pegar o custo do metro quadrado do Cube. Vou colocar aqui Cube Bahia. Cube Bahia. Vamos pegar aqui padrão normal. Aqui tem padrão baixo, padrão normal e padrão alto. Então aqui nossa casa é uma casa de padrão normal. Vamos lá para a planilha de viabilidade. Está dizendo aqui que o custo Cube está R$ 2.322. Daí, eu falei lá que os projetos eu considero aqui junto com a obra, isso aí também fica a critério de cada um. Se você não quiser considerar, não tem problema, mas eu gosto de considerar junto para facilitar ali a vida do cliente, funcionar de forma de desembolso. R$ 50, vou botar aqui os projetos. Vou colocar que eu gasto mais R$ 100 de fundações, porque nem o Cube nem o Sinap considera fundações. E vou considerar aqui que eu gasto mais R$ 50 no metro quadrado com outras despesas. Isso aqui também tem aula falando sobre isso aqui, pessoal. Não vou ficar perdendo tempo aqui, tá? Quando eu informo esses dados aqui, tá dizendo aqui que o custo Sinap meu, considerando o Sinap mais as informações que eu informei, é de R$ 2.363. Se eu adicionar mais 10% nesse custo, que é o valor permitido de mercado, vai para R$ 2.599. Menos 10%, 2.127. Então, eu tenho uma área construída aqui com base no Sinap entre 178 metros quadrados a 198 metros quadrados. O Cube aqui também está todas as informações do Cube e está dizendo que eu tenho uma área construída de 167 a 186. Qual que é a área mínima desse projeto? 150 metros quadrados. Qual que é a área média? 174. Geralmente a gente trabalha aqui em cima dessa área média, em torno de 170 metros quadrados, 175, tá? Só que aqui na planilha também, pessoal, eu posso levantar o preço de mercado das casas que estão sendo comercializadas nesse bairro, tá? Porque o analista, além de analisar aqui o custo de construção, ele vai analisar se tem casa nesse formato de em torno de 170 metros, 180, com esses custos. Ele vai fazer essa análise. Então, suponha que eu fui lá no bairro e tem casa nesse formato de 750 mil, tem casa de 600 mil e tem casa de 550 mil. A planilha vai dar um preço médio, aqui está dentro do preço de mercado, se eu conseguir esses dados aqui, tá? Então está dentro do preço de mercado. Claro que depois de construir essa casa, no período de 12 meses, se eu olhar essa casa de 550 mil, daqui 12 meses ela vai estar mais cara, tá? Então, o analista, o credenciado, ele tem também essa análise. Então, às vezes, esse custo médio aqui pode estar mais baixo, está igual, mas não tem problema nenhum.
Você tem que analisar o custo de construção hoje, porque talvez o cara construiu a casa ali 10 meses atrás, construiu mais barata, não atualizou os preços, ele está vendendo com preço de mercado com base em gastei 400, gastei 300, estou vendendo por 550. Então, o analista também tem essa concepção. Então, nós vamos trabalhar aqui com base no preço de área média. Então, a planilha já dá aqui de forma detalhada e aqui ela vai te dar um resumo aqui do valor do metro quadrado do terreno, custo direto da residência, outros custos como muro, piscina, residência mais outros, 509 mil, tudo de forma detalhada. E aqui eu preciso passar para o cliente também uma estimativa de custo real dessa construção. Como eu estou prestando apenas a consultoria, eu não vou fazer a obra dele, ele precisa saber se ele vai ter dinheiro para fazer essa construção, se esse dinheiro é possível. Então, eu vou falar aqui, olha, cliente, uma casa como essa dá para fazer em torno de 2.100 a 2.300 o custo por metro quadrado. E vou informar aqui, tá? E vou informar aqui. 2.200, aqui é 2.200, uma casa como essa, 2.250, um metro quadrado do custo direto nosso aqui, nosso histórico, tá? 2.250. Ela já dá um custo médio aqui de 2.225. Quanto que eu gasto para fazer um muro desse, um custo direto? Eu gasto o quê? 25 mil reais? Uma piscina dessa eu gasto 45 mil reais? Ela vai dar aqui tudo de forma detalhada, a planilha já vai conseguir. Então, eu estou dizendo para o meu cliente, olha, você consegue fazer essa casa aí de custo direto por 457 mil reais, tranquilamente. Isso aqui eu apresento para o cliente, tá? Só que agora, uma parte muito importante que nós chegamos aqui agora. Esse cliente, ele pode optar por ele mesmo fazer a obra. Esse cliente, ele pode optar por ele mesmo fazer a obra. Ele vai gerenciar a obra, ele vai contratar ali pedreiros, vai contratar um engenheiro para ser o responsável técnico pela execução e ele mesmo fazer todo o gerenciamento da obra. Ou ele pode contratar um profissional que presta a administração, que vai fazer ali todo o processo de gestão da obra, de compras, de liderar a equipe, de organizar toda a obra e vai cobrar uma taxa de administração. Ou ele pode contratar uma construtora, ou um profissional, uma construtora que vai prestar o serviço de administração, ou ele pode contratar uma construtora para entregar essa obra na chave. Então, tem praticamente três formas desse meu cliente trabalhar com essa obra. Esse meu cliente específico, ele vai trabalhar como é uma cidade pequena, é muito comum as pessoas contratar uma pessoa só para ser responsável técnico, pelo projeto, para ter ciência que o projeto vai ser executado. E aí essas pessoas, elas cobram aqui, na minha região, entre 2% a 3%, tá? Vamos continuando aqui. Se fosse uma construtora, se fosse nós como construtora, nós fechamos essa obra construtora, empreitada por preço global para entregar na chave, a gente ia adicionar o quê? Em cima desse custo direto, esse custo direto eu ia fazer orçamento, ia levantar o custo real direto que eu tenho para executar essa obra. Então eu ia fazer orçamento, eu ia cobrar aqui um BDI aqui de 30%. BDI de 30%. E aí, meu cliente, ele ia pagar o que aqui? 457 mil de custo direto e 595 com BDI. A administração central, qual que é o valor de mercado cobrado? Em torno de 12%. E RT, como eu falei, de 2% a 3%. Responsável técnico, só pela execução da obra. Vou colocar aqui 3%. Então, meu cliente aqui, ele está economizando. Aqui, na primeira opção, a construtora vai entregar na chave. Todo o risco é da construtora. Esse valor aqui mais INCC. Aqui, custo para administração, o profissional ou uma consultora vai fazer todo o gerenciamento. Ele tem ali, ele vai tentar fazer essa obra dentro do custo ali que foi viabilizado. Se tiver um orçamento detalhado, ele vai seguir aquele orçamento. Ele tem ali todas as ferramentas para que essa obra seja concluída no prazo, no custo e na qualidade. Só que, se esse valor aqui aumentar, tem um aumento de materiais, acontecer imprevisto, o responsável aqui ele não tem responsabilidade para assumir esses custos que passou, é o cliente. Já na consultora, é a construtora que assume.
O responsável técnico que ele não tem gerenciamento de obra, ele não faz compra, ele não vai gerenciar a equipe, ele vai cobrar só pela execução, ele tem que garantir ali a segurança daquela obra. Tem que certificar que o projeto, conforme foi projetado, aquela obra está executando. É a assinatura dele. O cliente que vai pagar esses 3% pela assinatura dele. Tá? Então aqui, no custo global, construtora, terreno, custo direto e o BDI, que é as despesas indiretas, despesas e bonificações indiretas da construtora, o que nós temos? Meu cliente vai pagar 655 mil. 655 mil. Qual que é o aporte dele aqui? Ele vai ter um aporte aqui de 175 mil reais. Se ele contratar por administração, ele vai pagar aqui 563 mil e um aporte de 83 mil. Responsável técnico, que é o caso dessa obra aqui, cidade pequena, é muito comum, os clientes não querem contratar alguém para fazer administração, eles preferem ali o responsável técnico uma consultora para entregar na chave. Mas aqui nesse caso aqui, o cliente optou por contratar o responsável técnico. Ele vai desembolsar 41 mil reais. Porém, ainda falta aqui levantar os custos indiretos, tá, pessoal? Os custos indiretos com o processo de financiamento, que a gente vai calcular agora. Vamos lá para a planilha juros de obra, que eu vou calcular aqui o juros de obra, eu vou informar que o valor financiado, 480 mil, valor do terreno, 60 mil, juro nominal, 8,92, é lá no processo de financiamento, e aqui essa obra ela vai ter 23 mil de juros de obra. Tem aula aqui na plataforma falando sobre juros de obra, eu não vou ficar aqui falando sobre juros de obra, tá bom? Aqui com base nesse cronograma aqui que eu preenchi aqui, ele me dá 23 mil de juros de obra. INCC já calculou aqui de forma automática, 9 mil e alguma coisa. E agora eu vou lá para a planilha de custo de financiamento. Então aqui já aparece aqui os juros de obra, o INCC também aqui já aparece aqui, e aqui o total durante a obra, e aqui o total durante a conclusão da obra. Na conclusão da obra, o zero, 10 mil reais. Onde que eu busco esses custos? O zero, você digita na internet simulador de zero. Vai ter diversos simuladores, você faz mais de um para fazer uma comparação, e pega e lança aqui. Informa a área construída, tudo certinho, obra pessoa física, vai dar essa simulação. O habite, você quer muito de cada cidade, e a verbação da obra. Fechou aqui o total aqui de custo dessa obra, 69 mil reais, tá? 69 mil reais. 69 mil reais. Lembrando, pessoal, que se for, como eu falei, se for obra lá que não tem, não for por consultora, meu cliente não vai pagar isso aqui de INCC, tá? Então aqui diminui aqui para 59 mil reais. Mas se tiver consultora, a consultora ela vai pagar o INCC. Eu vou tirar aqui também um custo de projeto. Vai ser 60 mil reais. Construtora, ela está considerando aqui o INCC. E se você coloca aqui por administração, está diminuindo o INCC e aqui também, tá? Então tem esses detalhes aí. Então, por construtora, o meu cliente tem que ter um aporte aqui de 235 mil. Então, total valor de entrada, mais os custos, mais tudo, mais o lucro da consultora, 235 mil. Então, a Caixa vai financiar 480 e meu cliente precisa ter 235 mil. Então, esse processo vai custar para ele 715 mil. Por administração, o meu cliente precisa fazer um aporte de 143 mil. E por responsável técnico, que vai ser o caso desse cliente, ele vai ter que fazer um aporte de 100 mil reais. Então, ficou valor menor do que a entrada. Tá, pessoal? Então, isso é de forma toda detalhada, a planilha já dá de forma detalhada. E aqui, se você clicar aqui na planilha, já vai dar aqui a planilha PCI de forma automática, tá? Planilha PCI aqui toda de forma automática. Você tem que entender aqui essas incidências. Às vezes, a incidência não estiver batendo 100%, você tem que adequar ela para bater os 100%, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui não bateu 100% porque esse valor aqui é variável, esse valor aqui vai puxar de outros lá. Então aqui dá para vocês verem que a planilha tudo de forma automática, já todas as informações com BDI, tudo de forma automática. Eu recomendo que vocês peguem a planilha e comecem a praticar, tá? E se fosse uma obra para venda também, ela já ia dar aqui todo o detalhamento de venda dessa obra. Então, muito bacana mesmo essa planilha. E aqui eu finalizo todo o processo de viabilidade de planilha PCI e já está pronto para minha obra, para o meu processo ir para a Caixa. Então, em menos de uma hora aí, eu fiz todo esse processo junto com vocês.
Essa planilha aqui está disponível para vocês, aluno, aqui da plataforma. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo da aula. Como eu falei no início da aula, todo esse conteúdo que a planilha faz de forma automática, tem aula aqui explicando de forma detalhada. Então, se ficar com alguma dúvida, assista a aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da planilha. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!